Olá, meu nome é Luiz Borges, sou professor da disciplina de Socorros de Urgência do Centro Universitário em Ateneu e sou responsável pelo regime remoto dessa disciplina. Hoje vamos ver acionamento do serviço de emergência. Toda vez que houver um acidente e for necessário um atendimento porque há alguém machucado ou algum risco iminente, nós devemos acionar o sistema para que essas entidades venham atender a pessoa que está doente ou machucada. Nós temos algumas diferenças entre os dois tipos de atendimento, o SAMU e o resgate, e vamos já ver essas diferenças. Esses números, eles servem para todos os municípios brasileiros e eles estão ligados à rede de cada município. Bom, o sistema 192, que é o SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, é um serviço de atendimento que deve ser utilizado caso haja alguma emergência clínica, tá? E que haja pessoas ou machucadas ou doentes, e que não envolvam nenhum tipo de risco de material ou de ambiente. Então, se apenas há uma pessoa machucada, não há risco de estrutura cair, não há risco de inundação, não há risco de incêndio, não há risco de algum acidente com eletricidade, apenas a vítima, quem deve ser chamado é o SAMU. Já o serviço de resgate 193, ele é prestado pelo Corpo de Bombeiros e eles têm uma atuação quando existe algum risco envolvido de possível desabamento, inundação, pessoa em um local perigoso, risco de choque elétrico. Todos esses atendimentos têm a ver com o resgate do Corpo de Bombeiros. Eles não realizam atendimentos domiciliares, pessoas doentes que precisam ser transportadas para hospitais, que estão em casa. Então, eles só são chamados em caso em que haja necessidade de algum procedimento mais perigoso, que haja um risco iminente do acidente que ocorreu ou da pessoa que está adoentada, está numa situação em que o local, o ambiente ou mesmo assim a possibilidade de vir a haver algum comprometimento de estruturas no local. Vamos falar também da avaliação inicial da vítima. Toda vez que houver um acidente, nós vamos seguir os seguintes passos, como nós vemos na figura aqui abaixo. A primeira coisa que devemos checar é o local, verificar se há algum risco do local. Se tiver algum risco, só podemos ir até a pessoa depois de controlar desse risco. Se não for possível controlar o risco, deve-se acionar o resgate do Corpo de Bombeiros e aguardar. Por exemplo, a pessoa está se afogando e você não se sente seguro de entrar no local para poder retirar a pessoa. Está havendo um incêndio e você não se sente seguro de entrar no local. Houve um acidente e os fios elétricos da via estão sobre o local. Então, houve um acidente dentro de um local em que a fiação elétrica está causando possíveis riscos de acidentes com eletricidade. Então, você aciona os bombeiros
e os bombeiros fazem os procedimentos necessários. Muitas vezes eles só vão ao local, por exemplo, se houver um tiroteio, eles antes de irem para o atendimento, eles chamam a polícia para a polícia garantir a segurança. Se houver um acidente no local com eletricidade, eles acionam a empresa de energia elétrica, que deve cortar a energia antes deles chegarem até a possível vítima. Checou o local, verificou que está tudo seguro, aciona o resgate e pede ajuda para algumas pessoas se for necessário. Aí sim você vai passar a avaliar a vítima. Avaliar a vítima é muito importante. Você conseguir detectar as necessidades daquela pessoa acidentada pode poupar ela de possíveis sequelas desse acidente, possíveis sequelas futuras, se você souber fazer os procedimentos de proteção. Lembrando que a nossa função não é curar ninguém, nós apenas vamos proteger a pessoa até a chegada do resgate ou do sistema SAMU. O nosso objetivo é manter as condições melhores possíveis para que o serviço de emergência, quando chegar, poder fazer o seu trabalho adequadamente. Então, a avaliação ela tem o objetivo de identificar qualquer risco imediato à vida. Então, se tiver um risco imediato à vida, você deve tratar esse risco para manter a possibilidade de vida até a chegada do resgate para que os procedimentos sejam feitos. Algumas lesões são bem óbvias, outras você não consegue de imediato detectar. Então, siga alguns passos importantes. Então, quando você for avaliar a vítima, lembre-se que, em primeiro lugar, está a sua segurança. É padrão no mundo inteiro que a segurança do socorrista ou da pessoa que vai vai fazer o procedimento, ele tem que colocar-se em segurança primeiro. Ele não pode arriscar a vida dele para salvar a outra pessoa. Depois de você garantir que está seguro, deve identificar e corrigir problemas que colocam a vida da pessoa que está acidentada ou doente em risco. Tá? Procure prestar um atendimento de emergência adequado com os conhecimentos que você vai adquirir ao longo dessa disciplina e já prepare a vítima para quando o resgate chegar, quando o serviço de emergência chegar, ter condições de atender com bastante excelência. Crie sempre uma rotina de procedimentos a fazer. Isso vai ajudar você a não ficar confuso no meio do atendimento. Procure sempre memorizar passos que você deve seguir. Então, esses passos, claro, vão depender da situação, mas você tem condições de elaborar alguns passos gerais para poder se guiar, para não se perder. Então, o primeiro passo é checar a segurança do local, garantir a sua segurança e a segurança das outras pessoas, acionar o resgate se for necessário e avaliar a vítima, o terceiro passo. Quando você for avaliar a vítima, procure obter consentimento dela para que o atendimento possa ser feito. Nós já vimos em aulas anteriores que existe uma série de procedimentos e leis que legislam sobre esse assunto. Procure ganhar a confiança da pessoa e diminuir a sua ansiedade. Só o fato dela saber que você tem conhecimentos de primeiros socorros já vai acalmá-la muito, que nessas situações a pessoa realmente tende a ficar muito ansiosa. Procure identificar os problemas,
É muito interessante que, às vezes, o local que a pessoa refere mais dor não é o local de maior risco à vida dela. Às vezes, uma lesão muito mais grave, que a pessoa não sente tanta dor, quanto uma lesão em uma região muito sensível, mas que não pode, não oferece grande risco de vida. Procure determinar qual o problema e qual a prioridade de cada lesão, se forem várias lesões ou se tiverem várias pessoas. Tá? Procure obter informações para pessoas que viram acidente ou mesmo para a pessoa que está acidentada, para poder passar essas informações para a equipe de emergência, para que eles tenham um conhecimento mais amplo do que deve ser feito. Tá? Então, vamos lá, um passo a passo. Bom, avaliar o local, ver a segurança do local, se colocar em segurança, garantir a segurança das outras pessoas. Estabelecer uma comunicação, um controle do momento, né? Muita gente vai querer ajudar, mas muita gente não tem conhecimento necessário para fazer uma ajuda boa, então se identifique, procure fazer com que as pessoas entendam que você sabe o que você está fazendo, que você tem conhecimento para isso. Conduza uma investigação primária do acontecimento para poder detectar o que pode estar acontecendo. Nessa avaliação primária, verifique se há risco de vida imediato. Se há risco de vida imediato, a primeira ação deve ser para sanar esse risco imediato. Aí, se você garantir que está tudo ok, faça um exame neurológico para ver possíveis danos neurológicos, que são danos que podem deixar sequelas, que podem comprometer a vida dessa pessoa para o futuro. Determine uma queixa principal e avalie os sinais vitais frequentemente. Mesmo que você, na investigação primária, tenha verificado esses sinais vitais, reavalie com constância para garantir que está tudo ok. Veja se a pessoa tem alguma identificação médica. Pessoas diabéticas costumam andar com algum tipo de identificação, pessoas hemofílicas, pessoas com algum tipo de doença ou alergia específica costumam levar algumas identificações consigo para facilitar atendimento médico. Procure coletar uma história, sempre com o objetivo de ajudar a equipe de resgate que deve estar chegando. Se tiver tudo ok, você pode conduzir uma investigação secundária buscando lesões ou alguns machucados que não têm risco de vida, mas que podem ser controlados para diminuir o desconforto da pessoa. Bom, então avaliar o local é a primeira coisa que você deve fazer, né? Então, o mais importante que você deve garantir é a segurança de todos que estão envolvidos. Principalmente não expor a sua vida em risco, mesmo que seja para salvar a vida de outra pessoa. Garanta a segurança de todos no local e o próprio local da ocorrência pode fornecer muitos indicativos do que aconteceu com a pessoa, se a pessoa não tiver condições de falar com você, de dizer o que aconteceu com ela, ou se não tiver pessoas que possam ter visto o acidente. Procure ver o estado geral das coisas, quantas pessoas estão machucadas graves, se estão machucadas leves, quem deve ter atendimento prioritário. Normalmente prioritário é para quem tem risco de vida imediato. Em segundo lugar, lesões neurológicas. E em terceiro lugar, é que você vai levar em considerações lesões musculares ou ósseas ou articulares. Tá? Lembre-se sempre que desse atendimento, desse primeiro entendimento da situação, vai depender
a rapidez com que você vai solucionar problemas e também, assim, o serviço de resgate, eles têm uma seleção de prioridades de para onde eles vão ir. Então, a informação que você tem que ter ao acionar o resgate é muito importante. Porque ao acionar o resgate, se você informar as condições com presteza, a velocidade com que o resgate vai chegar no local vai depender. Eles têm normalmente um número de ocorrências muito grande. Então, eles têm que fazer uma seleção do mais grave para o mais leve para o atendimento. Muitas vezes achamos que o resgate demora muito de propósito, mas na verdade é porque eles estão envolvidos em atendimento de casos mais graves. Tá? Procure sempre avaliar o local quando estiver se aproximando, veja se os possíveis riscos, se tem se tem risco de haver explosão, incêndio, algum tipo de acidente com eletricidade, né? Se tiver algum risco que seja possível de você solucionar, solucione. Se não tiver, acione o resgate, o serviço de emergência e aguarde a chegada deles, porque existem condições que você não consegue controlar e o risco de você ser envolvido nesse acidente é muito grande. No caso, normalmente, de incêndios, de inundações, pessoas se afogando, acidentes com eletricidade, são são situações em que o risco para a pessoa que vai fazer o atendimento é muito grande, então você não deve se aproximar desses locais. Tá? Tome muito cuidado sempre com substâncias que possam causar contaminações, né? Procure usar equipamentos de proteção. Hoje em dia, o risco de contaminação é considerado bem elevado, tanto que alguns procedimentos não se faz mais, como o famoso boca a boca, né? Ninguém vai mais entrar em contato com mucosas de pessoas que estão machucadas ou feridas, porque não sabe se aquela pessoa tem alguma contaminação, ou mesmo você tem alguma contaminação e não sabe, pode passar para aquela pessoa. Então, procure se resguardar, use os equipamentos de segurança para não entrar em contato com nenhum tipo de substância contaminante quando estiver fazendo o procedimento. Lembrando que fluidos corporais, saliva, sangue, urina, fezes, qualquer tipo de fluido corporal pode trazer contaminação de doenças que você não percebe imediatamente. Veja a presença de riscos, né, para o local, se há risco de aumentar o perigo, se tiver, pense na necessidade de retirar a pessoa do local, se for possível, definir qual é o tipo de machucado de emergência que a pessoa está necessitando, defina se há uma vítima ou mais vítimas para informar isso quando você for ligar para o resgate, que talvez uma ambulância só não resolva, e determine quais os recursos que você tem ali no momento para utilizar para proceder qualquer tipo de atuação. Tá? No local você procura pistas que possam ajudá-lo a avaliar o que houve, né? Veja a posição que a pessoa está, se tem algum medicamento perto, se a pessoa passou mal e ninguém sabe por quê, se tem algum tipo de alimento que possa estar contaminado, que tenha causado um mal-estar na pessoa, algum risco ambiental, calor muito forte, costumam levar pessoas a passarem mal, perder sentidos.
Procure avaliar sempre as possibilidades pelas pistas no local que você está vendo o acidente. Tá? Aí você aproxima da pessoa, procura ganhar a confiança dela, se apresentando, diga quem você é, diga que você tem conhecimento sobre atendimento de emergência, fale o seu nome, procure sempre estar olhando para ela, no olho dela, mantenha-se no lugar que ela consiga lhe ver bem, que ela não precisa se movimentar para se comunicar com você. Diga que você gostaria de fazer alguns procedimentos para ajudar ela a se manter em condições boas até a chegada do resgate. E nesse contato inicial, ganhando a confiança dela, ganhe também o consentimento para que você possa fazer qualquer tipo de procedimento sem que haja complicações legais com relação a isso. Tá? Fique o tempo todo mantendo contato constante com ela, porque você consegue verificar o nível de consciência dela o tempo todo. Perceba se ela entende o que você está fazendo, se ela olha para você, se ela lhe enxerga e entende o que você diz. Tá? Procure sempre falar de maneira calma e ponderada. Lembre-se que a pessoa vai estar abalada emocionalmente. Então, se você agir de forma muito brusca e falar muito efusivamente, vai fazer com que ela fique mais ansiosa ainda e isso pode complicar a saúde dela. Pessoas que estão sob tensão demoram um pouco a entender a situação, a entender, a processar as informações. Então, procure sempre agir calmamente para que todo mundo entenda o que está acontecendo constantemente. Procure sempre se movimentar de forma suave, se posicionar numa localização que ela consiga lhe ver sem precisar estar mexendo o pescoço. Lembre-se que é uma região muito sensível, pode haver alguma lesão lá que com o movimento venha a se agravar. Mantenha sempre uma conexão olho a olho com a pessoa, até para você verificar o nível de consciência dela e vá procedendo à investigação com calma e sem pressa. Tá? Se houver mais de uma vítima, defina qual é a prioridade, quem é que tem risco mais iminente, quem é que deve ser verificado primeiro para você fazer o procedimento correto. Tá? Existem algumas coisas muito interessantes. Né? Primeiro, a pessoa que está sem os sinais vitais, ela não vai levar oxigênio para os tecidos dela. E nós sabemos que as nossas células dependem do oxigênio para manter o seu funcionamento. Sem oxigênio, elas começam a perder a capacidade de manter-se viva e começa a morrer. Esse tempo é relativamente longo, em torno de 4 minutos. Em torno de 4 quer dizer que tem pessoas que com menos do que isso entram em colapso e tem pessoas que aguentam muito mais do que isso. Então, você deve proceder com calma, mas levando em consideração que quanto mais tempo você demorar, maior o risco de sequelas ou da pessoa vir a morrer antes de você conseguir atendê-la. Fazer compressões cardíacas ou usar um desfibrilador para que o coração da pessoa volte a funcionar é mais importante do que qualquer outro procedimento se a pessoa não tiver os sinais vitais. Sinais vitais são respiração e circulação sanguínea. Então, se a pessoa não apresentar esses sinais, ela não vai estar circulando oxigênio no organismo, o risco de ter perda de tecido, mesmo que ela não morra, pode ficar com algum tipo de sequela,
que as células nervosas são muito sensíveis à falta de oxigênio, são as primeiras células que vão entrar em falência com a falta de oxigênio. Tá? Um detalhe, hoje em dia não se considera mais importante fazer respiração artificial, porque no momento que você faz compressões torácicas, você também aciona o pulmão. Vai entrar ar no pulmão e sair ar do pulmão, porque o pulmão é colado no tórax e toda vez que você movimentar o tórax, além de movimentar o coração, você vai movimentar o pulmão também. Professor, a quantidade de ar que vai entrar é muito pequena. Realmente, mas é o suficiente para uma pessoa que está numa situação de sem vida total, manter um mínimo de oxigênio circulando no seu organismo. Então, o americano gosta muito de protocolos. Né? Protocolos nos ajudam a tomarmos decisões mais rápidas. Normalmente, esses protocolos, eles têm como objetivo você realizar ações sem precisar estar avaliando cada detalhe. Então, você já sabe, a pessoa não tem sinais vitais, como é que você vai chegar nessa conclusão? Aí existe o tal do ABCD, que é um passo a passo que ninguém esquece, que você seguindo esse passo a passo, você consegue verificar se há risco de vida. Então, o ABCD ele está em inglês, né? Mas ele quer dizer vias aéreas, respiração, circulação e nível de consciência. Tá? Então, você vai verificar se tem essas 4 condições nessa sequência. Primeiro, verificar se há alguma obstrução nas vias aéreas. Se não há obstrução de vias aéreas, verifique se há movimento respiratório. Se não há movimento respiratório, você já pode proceder às compressões torácicas, porque lembrando que o centro de controle respiratório atua junto com o centro de controle cardiovascular, que responde pela circulação sanguínea. Então, sempre que um parar, necessariamente o outro também vai estar parado. Então, não existe batimento cardíaco sem respiração, não existe respiração sem batimento cardíaco. Na hora que um parar, o outro para poucos segundos depois. Então, não achou respiração, você já pode proceder às compressões torácicas. Para que faz compressão torácica? Para manter o oxigênio circulando no sangue. Nós vamos ver especificamente compressões torácicas mais à frente, mas já lhe dando uma prévia, essas compressões torácicas não têm mais o objetivo de reanimar a pessoa ou trazer a pessoa à vida. O nome continua RCP, que é ressuscitação cardiopulmonar ou reanimação cardiopulmonar, mas ninguém tem o objetivo de reanimar a pessoa. O objetivo é circular sangue rico em oxigênio até a chegada do resgate, que vai ter um desfibrilador e vai conseguir fazer o coração dessa pessoa voltar a funcionar. Então, quer dizer que não precisa mais eu verificar pulso, não precisa você perder esse tempo. Não tem respiração, não tem pulso. Você verificou as vias aéreas, estão desobstruídas. Verificou a respiração, tem respiração, aí você procura circulação. Procurou circulação, tem circulação, vê o nível de consciência dessa pessoa. Muitas vezes a pessoa está acordada, olhando para você, mas a mente dela não consegue processar os acontecimentos. Então, nesse momento,
que você vai falar para esta pessoa quais são os procedimentos que você vai fazer, ela pode autorizar e depois ela dizer que não autorizou determinado procedimento e você ser acusado de ter feito algum procedimento à força e ter um processo jurídico relacionado com essa ação. Então, procure sempre ver o nível de consciência. Muitas pessoas perdem a consciência imediata, perdem a noção dos acontecimentos imediatos. Lembram o nome delas, lembram o local que elas moram, mas não lembram como chegaram naquele momento e o que estavam fazendo lá. A nossa mente funciona com uma memória imediata e uma memória de longo prazo, igual o computador faz. Memória RAM e memória HD. Então, nós temos uma memória HD que são todas as informações que nós vamos guardando, que consideramos elas importantes. E a memória imediata serve para a atuação naquele momento. Se nós tivermos um abalo por causa de um acidente, podemos perder a noção dessa memória imediata e ficarmos um pouco confusos e falarmos coisas ou autorizarmos procedimentos que possamos vir a nos arrepender depois. Então, o socorrista tem que garantir que a autorização que aquela pessoa está dando é válida. Existem níveis de autorização? Nós já vimos, né? Existem algumas autorizações que são consideradas válidas e existem algumas que são dependentes de algumas condições. Então, quanto mais consciente tiver a pessoa, mais ela está apta a lhe dar realmente autorização para fazer algum tipo de procedimento. Sempre que houver um acidente em que a pessoa foi lançada bruscamente, caiu de uma altura muito grande ou está sem consciência, leve sempre em conta o risco de lesão na coluna. Tá? Então, tome muito cuidado com a movimentação da pessoa, porque você pode agravar uma lesão que estava ali momentaneamente em uma situação não de grande risco, mas com a movimentação pode vir a apresentar um grande risco depois de movimentado. Tá? Então, primeira coisa que você deve fazer é verificar vias aéreas. Para verificar as vias aéreas, você deve tomar muito cuidado com a coluna vertebral na região cervical, que é o local onde há mais acidentes no dia a dia com a coluna, tá? Então, quando você vai ver se está desobstruído, a posição que você deve fazer é essa de elevação do queixo para desobstrução das vias aéreas. Essa primeira posição é indicada quando você tem certeza que a pessoa não tem nenhum tipo de lesão na região cervical. Se você desconfia que a pessoa tem algum tipo de lesão, você deve alinhar o pescoço dela, ou seja, o nariz e o queixo devem ficar alinhados com o umbigo, e você pode tracionar suavemente, puxando a pessoa pela mandíbula, para que ela desobstrua as vias aéreas e você consiga enxergar se tem algum objeto obstruindo a passagem de ar ou não. Quando você for verificar a respiração da pessoa, você deve usar todos os sentidos. Você deve aproximar o seu rosto para perceber se há movimento respiratório. Bota o rosto próximo das vias aéreas da pessoa, desobstrui as vias aéreas. A mão deve ficar no tórax, que é para você perceber se tem movimento torácico, e você deve olhar, sentir
tá? E ouvir. Você procura ouvir se tem algum movimento respiratório, sentir se a pessoa está exalando ar com a lateral do seu rosto e deve ver se há movimento torácico e sentir também colocando a mão no tórax para perceber se há esse movimento. Então, é de fundamental importância que a pessoa esteja respirando, lembrando que o mais importante é o oxigênio. Se não tiver oxigênio circulando no sangue da pessoa, o risco dela perder a vida ou de ter sequelas graves aumenta muito. Então, isso é uma investigação primária e prioritária. Circulação, como nós já falamos, só deve ser procurada se você verificar que há movimento respiratório, para verificar se há algum tipo de comprometimento só do coração. Pode ser que o coração tenha parado por algum motivo, mas o movimento respiratório continue. Isso é muito raro, muito difícil, mas você deve verificar se a pessoa está apresentando respiração antes de definir qual o passo seguinte. Tá? Você pode procurar pulso na artéria radial, que é a artéria que realmente passa perto do pulso, né? E pode verificar também nas carótidas, verificando nesse sulco que tem no pescoço ao lado da traqueia, verificando se a artéria carótida está pulsando. Lembrando para vocês que essa pulsação é um indicativo de trabalho cardíaco, que cada vez que o coração bombeia sangue para a aorta, ele causa uma dilatação na aorta e essa dilatação se propaga por todas as artérias do corpo. Então, qualquer local que tenha uma artéria mais superficial, vai ser fácil de você verificar se há movimento circulatório ou não. Tá? Pulso muito fraco e rápido ou muito lento são preocupantes porque são indicativos de mau funcionamento do sistema e esse mau funcionamento pode ocasionar uma má oxigenação que vai tornar o risco daquela situação maior. Veja a coloração da pessoa. Pessoas que não têm oxigenação normalmente têm a aparência da pele mais escurecida, menos vermelha, menos acesa, né? A pessoa tende a ficar cianótica, numa cor mais escura e mais fria. Tá? A temperatura é um indicativo de que o sangue está circulando, que quando o sangue circula, ele leva calor do corpo para próximo da pele. Tá? Uma pele muito fria é um indicativo de que está havendo falta de circulação sanguínea no local e que está havendo hipóxia, que é a falta de oxigênio, que isso pode comprometer tecidos importantes, como o tecido nervoso. Verificou que está tudo ok? Vá ver o nível de consciência da pessoa. Tá? Normalmente a pessoa fica abalada, ela vai ter dificuldade de processar os acontecimentos, mas existem algumas situações que dá para você verificar o nível de consciência dela. Existe o nível alerta total, em que a pessoa está olhando para você, vê o ambiente, entende o ambiente e olha na direção das pessoas, acompanha os movimentos com os olhos. Existem algumas situações em que a pessoa está com os olhos fechados, mas quando você fala com ela, ela abre o olho e olha para você. Esse nível de alerta também é razoável. Há pessoas que não respondem quando você fala, né? O nível de consciência existe porque ela reage à dor, mas ela não olha para você, ela não interage com o ambiente,
mesmo que você chame ela. Então, esse nível já é um nível de consciência bem baixo. E o nível não responsível total, a pessoa está totalmente sem consciência. Esse nível é o nível mais baixo de capacidade da pessoa. Qualquer risco de lesão de medula, né, que está na coluna, você tem que tomar cuidado com a movimentação. Se a pessoa tiver consciente e tiver os sinais vitais, não deixe ela se movimentar. Mesmo que você detecte que ela tem uma lesão na coluna, não deixe ela se movimentar. Por que você deveria movimentar uma pessoa? Você deveria movimentar a pessoa apenas se ela estiver sem os sinais vitais, portanto inconsciente. Então você tem que manter a circulação sanguínea. Você pode virar ela para a posição de decúbito dorsal para poder proceder às compressões torácicas. Ou se ela estiver num local de alto risco de acontecer outro acidente, você não conseguir garantir a segurança do local, então você pode removê-la. Sempre que pensar em remover a pessoa, aí você deve alinhar ela num posicionamento neutro da coluna, sabendo que os riscos existem, mas nessa posição está mais controlado. Então você pode posicionar a cabeça alinhada com o corpo da pessoa, alinhando a coluna dela. Se tiver mais de uma pessoa com você, uma pessoa fica estabilizando a região cervical o tempo todo enquanto você movimenta o corpo da pessoa. Tá? Peça para alguém ficar sempre estabilizando e procure movimentar ela. Se ela tiver consciente, não deixe ela se movimentar, fique o tempo todo incentivando ela a ficar o mais parada possível até o resgate chegar. Tá? Normalmente, o risco de lesão existe se a pessoa tem algum tipo de ferimento, ou na cabeça ou no pescoço. Se ela tiver envolvida em algum acidente grave, que houve uma pancada muito forte, se ela tiver tido uma queda de uma altura muito grande, ou se ela tiver referindo dor ou formigamento no local ou próximo a ele ou nas extremidades do corpo, no caso de formigamento. Então, você já desconfia que houve algum tipo de lesão nervosa na coluna. Tá? Então, vamos lá. Se a pessoa está consciente, procure se identificar, pedir permissão para poder fazer algum tipo de procedimento. Se ela tiver com a consciência, ok, e der essa permissão, você faz os procedimentos. Se ela tiver confusa, você pode considerar como consentimento implícito, já que ela não está com a consciência plena, e começar a fazer os procedimentos. Se ela mandar você parar de fazer, pare de fazer, que você pode ser acusado de agressão ou pode ser acusado de assédio se ficar insistindo demais. Tá? Então, certifique-se sempre que ela está com consciência e se está respirando de forma adequada o suficiente para poder manter uma oxigenação no organismo. Se ela apresentar movimento respiratório, mesmo que seja muito suficiente, você não deve fazer o RCP. Você só deve fazer o RCP a partir do momento da parada total da respiração. Só mexa na pessoa se houver necessidade extrema. Se ela tiver sem respiração, se ela tiver em local perigoso, tipo, pode cair um raio, pode inundar o local pode pegar fogo, pode cair um fio elétrico, pode cair uma estrutura de alguma construção
construção ou cair alguma coisa em cima dela, aí você movimenta ela. Se não houver essa necessidade, procure mantê-la lá. Tente localizar sangramentos. Perda de sangue leva à perda de oxigenação de tecidos. Então, é uma emergência considerada prioritária. Não adianta nada você fazer compressões torácicas se a pessoa apresenta sangramentos muito profusos. Você tem que controlar o sangramento antes de fazer as compressões torácicas. Procure verificar sinais de que o organismo está recebendo oxigênio, que está havendo circulação sanguínea, verificando a coloração e a temperatura da pessoa. E enquanto o serviço de emergência não chega, fique monitorando os sinais vitais e sangramento da pessoa até que o resgate chegue. Tá? Se a vítima estiver inconsciente, acione o resgate, cheque os sinais vitais. Não tiver os sinais vitais, inicia o RCP. Tem sinais vitais, ela está apenas inconsciente, procure mantê-la na posição até que ela recobre a sua consciência. Existem algumas posições que você pode deixar a pessoa, se você achar que essa pessoa está com risco de engolir as próprias secreções, ou de se engasgar, ou de obstruir as vias aéreas com secreções. Para que você movimente ela, você tem que garantir que não existe nenhuma lesão que vá se complicar dessa movimentação, mas a posição é essa, a posição lateral é uma posição que garante que a pessoa não vai se engasgar com nenhum tipo de secreção, tá? É chamada de proteção, posição de recuperação de pessoas lesionadas. Esse tipo de posição protege ela de não se engasgar. Existe uma posição semelhante, a diferença é só que é usada a mão da pessoa para estabilizar a região cervical. Essa posição é chamada de posição de Haynes, é uma pequena modificação da posição original e você pode posicionar essa pessoa lateralmente. Durante nossas aulas presenciais, nós vamos ter algumas práticas que vão ser feitas em sala. Dentre as práticas que nós vamos fazer está aprender a fazer as compressões torácicas ou o RCP e posicionar a pessoa nessa posição de pessoa doente ou lesionada com secreções, certo? Nossa aula termina aqui. Foi muito bom estar com vocês. Até a próxima aula. Meu nome é Luiz Borges, professor da disciplina de Socorros de Urgência do regime remoto do Centro Universitário Uniateneu. Até a próxima e obrigado.